como fora prometido, por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou: foi Chico em missão de amor, confiou e acreditou nas vozes do ar que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cândido era Francisco. O semeador de luz, o Evangelho expandir, as mãezinhas consolou, pão e água repartir. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou, instruiu, consolou corações, aliviou. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz da terra e do céu. Boa noite a todos. Que o amor de Deus, a misericórdia de Jesus possa nos amparar nesse instante, rogando ainda aos benfeitores espirituais que possam intuir e velar por cada um de nós, rogando em especial a nossa Mãe Santíssima, que possa levar nesse instante, juntamente com seus servos, o equilíbrio, a paz e a serenidade dos nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, tanto necessitam para o seu refazimento moral e espiritual. Na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da oração. Kardec, ao indagar dos imortais da importância da oração, se ela era importante para a nossa vida, os imortais foram unânimes em nos dizer que sim, que a oração é de suma importância para que nós possamos nos ligar ao Criador, rogando dele toda a proteção, rogando dele toda a força que nós necessitamos para os embates do nosso dia a dia, que é através da oração que nós
nos ligamos ao Pai e à espiritualidade maior. Então é justamente sobre isso que nós vamos falar. Os Espíritos são ditos sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então por aí a gente já pode perceber que não adianta a gente ficar repetindo frases corriqueiras, não adianta a gente ficar rezando, que o termo certo é orar, mas muitas das vezes a gente reza. Nós vamos ver a diferença disso na noite de hoje. Muitas das vezes a gente repete, acha que pela repetição das palavras, dos Pai Nossos, das Ave Marias, das Salve Rainhas, que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, que nós seremos atendidos, que nós seremos ouvidos. Muito pelo contrário, já dizia Jesus: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então que nós possamos, ao dialogar com o Pai, com o nosso Criador, falar daquilo que realmente o nosso coração está cheio. Muitas das vezes, uma prece, a gente perde a oportunidade numa prece de agradecer, de pedir, de louvar a Deus de acordo com aquilo que realmente a gente está sentindo. Muitas das vezes a gente fica tentando buscar palavras rebuscadas e não há necessidade disso. Deus, Cristo, não espera nada disso de nós. No início das atividades da noite de hoje foi feita uma prece. Eu fiz uma prece. Mas qualquer um de nós temos condições de fazer uma prece. Numa única frase, numa única palavra. Gratidão, Senhor, pela noite de hoje e pelos trabalhos desta casa. Pronto. É isso que está brotando do nosso coração, que ao encerrarmos nós possamos dizer: muito obrigado, Pai, pela noite de hoje. Isso é uma oração. Então é através do pensamento que a gente dirige a Deus, que a gente dirige a Jesus, a espiritualidade maior, que nós vamos nos comunicar com o Pai. Então que nós possamos estar sempre conectados. Por isso que eu sempre faço questão de dizer: diga-me o que pensas, que eu dir-te-ei com quem andas. Porque são os nossos pensamentos que vão atrair para junto de nós espíritos de luz ou espíritos ainda com mágoas, com rancores, àqueles que a gente muitas das vezes chama de obsessor. E que de obsessor não tem nada, são simplesmente os nossos cobradores, são aqueles irmãos que partiram deste plano, com quem nós contraímos débitos e nós temos que acertar as contas. Jesus já nos dizia que nós não sairemos deste plano até que paguemos o último centavo. Chico sempre nos dizia isso. O que se planta, se colhe. Não tem jeito a gente plantar arroz e colher feijão. Então, se a gente planta amor, se a gente planta benevolência, indulgência, perdão, é o que nós vamos colher, só coisas boas. Mas se a gente planta egoísmo, orgulho, avareza, cupidez, inveja, maledicência, mágoa, rancor, nós vamos atrair para junto de nós espíritos que partiram deste plano, que ainda se encontram nesse mesmo patamar de vibração. Então nós temos que mudar os nossos pensamentos, nós temos que mudar os nossos sentimentos para que nós possamos receber coisas boas do plano espiritual. Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós não estamos na nossa única encarnação, na nossa primeira jornada reencarnatória. Nós já passamos por vários estágios. Encontramos-nos hoje no melhor estágio que nós poderíamos estar, de acordo com a evolução que nós galgamos nas vidas pretéritas. Então que nós possamos saber fazer uso dessa presente reencarnação, vigiando e orando. Vigiando e orando quem?
a nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, não é vigiando a vida do nosso próximo. Nós vimos que tudo depende do pensamento. Se depende do pensamento, então nós temos que vigiar, nós temos que orar para que a gente não caia em tentação, através das inúmeras mazelas que podem nos arrastar na prática do mal. E que na maioria das vezes vai ser consequência da nossa imprevidência tudo aquilo de ruim acontecer conosco. O que é a prece? Em latim, prex, pedido, súplica, chamado solitário, pensamento à divindade. Então tudo aquilo que a gente endereça ao plano espiritual, seja a Deus, seja ao Cristo, seja aos benfeitores espirituais, ao anjo guardião, àqueles a quem chamamos de santos, esses serão simplesmente como intermediários, porque tudo terá que passar pelo crivo de quem? Do nosso Pai, Deus. Então a prece é isso. Muitas das vezes um pedido, muitas das vezes uma súplica, é a relação íntima entre nós e o Criador. E nós vamos ver que nós poderemos, através dessa prece, também pedir, louvar e agradecer. E o que é orar? Orar vem do latim orare, que é falar, falador, orador. Então, quando a gente fala, quando a gente ora, a gente entra em comunhão com o Pai. É um discurso, é falar à divindade. Então, por isso que a gente tem que aprender a diferenciar orar de rezar. Rezar é repetição. E orar é justamente aquilo que nós falamos no início. É que a boca possa falar daquilo que está cheio o coração, dos nossos reais sentimentos, dos nossos verdadeiros sentimentos. Rezar é repetir, é recitar em latim. Novamente, recitar, dizer em voz alta, repetir orações. Deus, Cristo, a espiritualidade maior, não espera que rezemos, caiamos de joelho, rezemos 30 Pai Nossos, 50 Ave Marias, 15 Salve Rainhas. Isso é repetição. Nós não estamos falando, isso não está brotando do nosso sentimento, do nosso coração, não é o que nós gostaríamos de estar falando. Então que a gente aprenda de uma vez por todas que nós devemos orar, falar com Deus, falar com Cristo, falar com os amigos imortais que nos assistem no nosso dia a dia, o nosso anjo guardião, os nossos benfeitores espirituais, aqueles amigos simpáticos que se encontram na pátria espiritual, que partiram desta vida, nossos avós, nossos tios, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos amigos, que prezavam pela nossa amizade, pelo nosso carinho. Então a gente tem que falar com eles disso. Por isso que nós não precisamos, quando queremos nos ligar aos nossos entes queridos, que partiram para a pátria espiritual, nós não precisamos ir no cemitério. Nós nos ligamos a ele pelo pensamento, pelo sentimento. Ali só estão os nossos despojos carnais. Hoje ainda eu falava isso no almoço na casa dos meus pais, falava com meu pai e com minha mãe, não quero que ninguém vá ao cemitério quando eu desencarnar, eu não estarei ali, e nenhum de nós estaremos, a não ser que sejamos apegados à matéria, e ainda faremos um estágio no cemitério vendo o nosso corpo decompor, pelo apego à matéria. E isso acontece invariavelmente. Então que a gente aprenda a cultivar, a cultuar as coisas do Espírito, porque nós vamos desencarnar, mas nós vamos voltar à carne. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus, ensina o Espiritismo, é pensar nele, falamos do pensamento, retorna, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Foi o que os imortais responderam na questão 659 do Livro dos Espíritos. Então que nós possamos no nosso dia a dia, nos nossos momentos de reflexão,
nos ligarmos ao Pai, adorando-o por tudo que temos, por tudo que somos. Muitas das vezes, a gente, infelizmente, nós ainda não aprendemos a orar. Muitas das vezes a gente pede coisas que a gente não tem conhecimento. Nós temos que pedir aquilo que realmente alimenta o nosso espírito e que vai nos dar sustentação no nosso dia a dia. Via de regra, seja na seara espírita, seja em outras religiões, as pessoas falam: por que você reza? É hábito. Não tem que ser hábito. É a oração que nos liga ao Pai. É através do pensamento que nós nos ligamos a Deus, a Jesus. Embora a gente saiba que Ele tudo sabe, tudo vê, mas Ele precisa escutar de nós para ver da nossa humildade, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar o nosso egoísmo e pedir que a gente possa entrar em comunhão com Ele, dizendo das nossas necessidades. Muitas das vezes a gente pede coisas equivocadas. Por exemplo, ontem o Flamengo jogou com o Atlético. Tem tanto flamenguista aqui e tem certeza que rezou para que... Gente, isso não é oração, isso é invocação. Quando os jogadores dão a mão ali no campo e sacodem, e vibram tal, e rezam o Pai Nosso, eles não estão orando, eles estão invocando. É diferente de oração. Eles ali estão preocupados em derrotar o adversário, estão preocupados no dinheiro que vai render para eles lá atrás. Muitas das vezes a gente ora até para que o nosso inimigo morra. Isso é invocação, isso não é oração. Então a gente tem que saber o que a gente pensa, a gente tem que saber o que a gente pede. Vocês já ouviram aquela frase: palavra e pensamento tem poder. Ah, morreu, foi praga minha. E depois, o obsessor, quer que tire o obsessor de perto de mim? Quer? O que você está plantando? O que você está colhendo? Então, que a gente possa se pôr em comunicação com o Pai daquilo que realmente necessita para que nosso crescimento seja verdadeiro. Então, como orar? A forma nada vale, o pensamento, não canso de repetir, é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Sentado, ajoelhado, agachado, mas que aquilo brote de dentro de cada um de nós, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Eu posso fazer as minhas orações debaixo do chuveiro, tomando meu café, dirigindo. É o pensamento que nos liga ao Pai. É o pensamento que nós endereçamos a alguém que está lá no hospital doente, um ente querido, um amigo. São essas vibrações que vão ser endereçadas, esse pensamento que a gente vai irradiar é que vai chegar até ele em forma de energias para poder auxiliá-lo. Quando a gente endereça as nossas vibrações, as nossas orações lá para o hospital Hélio Angotti, essas vibrações que nós estamos endereçando, elas vão ser canalizadas para o hospital Hélio Angotti, elas não vão para o hospital do câncer lá em Barretos, elas não vão para o hospital da criança, não vão para o hospital São Domingos. As nossas vibrações, elas vão para onde a gente canaliza os nossos pensamentos. Então que a gente pense sempre nisso. Então a prece não exige formalismos. Ensinadas por Jesus e pelos Espíritos superiores, a prece é uma manifestação da alma em busca da presença divina ou de seus prepostos, que são os santos que a gente chama, os anjos guardiões, os benfeitores espirituais que nos acompanham, os mentores. Esses são os prepostos, são os enviados do Pai. É uma conversa com o Criador ou com seus emissários, e por isso deve ser despida
de todo e qualquer formalismo. A palavra tem poder. Imagine a oração. Então não há necessidade da gente ter palavras bonitas. Quantas vezes a gente perde a oportunidade num determinado ambiente, ou faz a prece para nós, eu não estou preparado, a gente enche as mãos de dedos, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não dou conta. Fala que o seu coração está cheio. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui hoje. Pronto, você fez a prece. Por que perder essa oportunidade que foi dada a nós naquele instante, para que a gente possa se ligar a Deus, pedindo por todos que estão ali naquela presente reunião? Quando a gente passa no trânsito, a gente para num semáforo, que vem aqueles rapazes entregar aqueles flyers, aquelas propagandas, a gente pega obrigado. Ou a gente vai em casa, lê primeiro, depois volta para agradecer. Então, por que perder a oportunidade bendita quando alguém nos pede para fazer oração? Naquele instante fazemos a oração. Não precisa em casa preparar, senão é discurso. Porque tem gente, tem locais que a gente chega, a pessoa realmente faz uma oração. Ela começa e só termina daqui a 1 hora. Isso não é oração. Aí começa, Senhor, desde quando nasceste, aí quando ele, a hora que chegar lá, quando ele morreu, nós já desencarnamos e já voltamos. Então, isso não é oração, isso é discurso, aí é preparar. Nós não precisamos preparar para falar com Deus, a gente não precisa preparar, fazer palavras bonitas. Deus está nos escutando da maneira que nós somos, Ele conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas mazelas. Ele quer realmente perceber da nossa sinceridade, da nossa humildade, para nos despirmos de tudo que nos atrapalha e nos ligarmos a Ele. Nós podemos fingir um para o outro aqui quem nós realmente somos, mas para Deus e para o Cristo nós não conseguimos fingir. Exatamente. A gente começar a falar, Pai, eu estou aqui, eu troco pelo Espírito da presença de hoje e falar com Ele como a gente fala com os nossos pais. Exatamente, isso é um diálogo franco, aberto, sincero. Deus não espera nada mais de nós do que isso. É sinceridade, que a gente possa estar ligado a Ele. Olha, Jesus já nos disse, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto. Quando fala para a gente ir para o nosso quarto e ter a porta fechada, é irmos para a nossa intimidade, para dentro do nosso coração, e aí sim a gente comunicar-se com o Pai. Não é trancar no quarto, não, no aposento, não. Por isso que eu disse que nós podemos orar debaixo do chuveiro, nós podemos orar cozinhando, fazendo almoço, fazendo jantar, passeando, fazendo a nossa caminhada matutina, vespertina, noturna. O nosso exercício da academia, nós podemos estar orando, nós podemos estar ali de corpo na academia, mas o nosso pensamento está ligado a Deus. Vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Então não adianta a gente ficar gritando, repetindo palavras, fórmulas decoradas. Não é isso que Deus espera de nós, não é isso que o Cristo espera de nós. Que nós possamos nos ligar realmente a Ele com sentimento. Características da prece: é um ato de caridade
um lance do coração. Caridade para com a gente mesmo, caridade para com o próximo, caridade para quem a gente interessa as nossas vibrações, seja para os médicos, para os enfermeiros que estão indo no combate à pandemia, seja para os pacientes que estão internados necessitando de vibrações, de energias positivas para auxiliar na sua recuperação. Deve ser secreta. Ninguém precisa saber o que eu estou pensando, o que eu estou endereçando ao Pai, ao Criador. Eu estou fechado no meu quarto, no meu íntimo, ligando-me a Deus. Não precisa ser longa. Senhor, auxiliai a todos os doentes do hospital do câncer neste momento. Pronto, eu enderecei minhas vibrações de energia. Não preciso ficar lá repetindo 15 Pai Nosso. Não é pelo excesso, não é pela repetição que nós vamos ser atendidos, mas pela sinceridade. Deve ser antecedida do ato de perdão. O próprio Cristo disse: quando tiverdes de fazer a sua oferenda, antes deixe-a no pé do altar se tendes algo contra o seu irmão e vá se desculpar com ele. Então que a gente possa, pelo menos, endereçar uma oração de pedido de perdão a todos aqueles que se julgam nossos inimigos, sejam no plano da carne, sejam no plano espiritual, porque nós o temos tanto na carne quanto no plano espiritual. Deve ser espontânea, objetiva, robusta de sentimentos elevados, que precisam ser cultivados sempre, não somente nos momentos de oração. Ou seja, aquilo que eu disse agora há pouco, são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos que vão dizer quem é que está caminhando conosco. Por isso que nós temos que cultivá-los no nosso dia a dia. Não é só no momento de deitar e orar, não é só no momento de levantar e orar, mas sempre para que a gente esteja em paz, principalmente conosco. Qual que é a importância da prece? A questão 660, indagada por Kardec aos benfeitores espirituais. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. As mãos que ajudam, olha o que a Madre Teresa diz, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. É o que o Chico falou, fora da caridade não há salvação. Se tivessem dito fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido para outra vertente. Mas ainda bem que os espíritos, os imortais, disseram que é fora da caridade que não há salvação. Então é um socorro, quando endereçado a Deus esse pedido de oração sincera, é um socorro que jamais Deus nos recusa. Resignação, paciência, tolerância, fé. Mas a gente pede quero ganhar um prêmio que está acumulado de 44 milhões, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero roupa nova. É só o que a gente pede, a gente não sabe pedir. O que está na oração do Pai Nosso? Só que a gente não quer saber. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só que a gente ora pedindo que seja feita a nossa vontade, não é a vontade do Pai. A gente não aceita. Por que eu tenho que passar por isso? Por que o vizinho pode e eu não posso? Por que o pai do fulano pode morrer, do Aguinaldo, né? Por que o pai do Aguinaldo pode morrer e o meu não pode? Por que a mãe dele pode ter Covid e a minha mãe não pode? Nós somos egoístas. Por isso que o Espiritismo nos ensina, quando extirparmos de uma vez por todas o egoísmo e o orgulho que impera grandemente dentro de nós, todas as mazelas estarão resolvidas, porque é a negação da humildade e da caridade. Orgulho e egoísmo, pai e mãe de todas as nossas vicissitudes. Todos os nossos sofrimentos estão estampados no orgulho e no egoísmo. O dia que deixarmos de sermos egoístas e orgulhosos, acabaram-se os nossos problemas.
Que horas começa a prece? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia no mundo material é a prece. Está lá no capítulo 27, item 22 do Evangelho. Acordamos, retornamos à matéria, porque durante o sono a gente entra em desdobramento, vamos para outras pairagens, vamos para o umbral, vamos aprender, vamos socorrer, depende dos nossos sentimentos. Depende das nossas vibrações. A gente vai para locais bons ou a gente vai para locais ruins. Às vezes a gente acorda tão cansado. O que será que nós fizemos? Coisa boa não foi. Mas às vezes a gente tem uma noite de sono tranquilo, uma paz. Hoje eu fui lá no Seva. Tomei minha energia, meus passos e tal. Nossa, eu tive uma noite tão tranquila, serena. Por isso que a gente tem que cultivar o hábito, quando antes de dormir, a gente orar, a gente escutar uma música serena. Para que assistir filme de terror? Para que assistir filme violento? Para que assistir coisa? Para a gente dormir, como se diz, pesado. E aquilo introjetado no nosso consciente para que a gente tenha uma noite cansativa. Por que não orar com as músicas serenas, tranquilas, deitar e descansar, para que a gente possa ir para grandes pairagens? Independente do culto, a prece deve ser dita logo ao retornar do sono, elevando a Deus com reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Nossa saúde, a nossa família, nossa casa, a comida, a vida, resgate por mais um dia, a noite passada. Então a gente tem motivos de sobra para agradecermos todos os dias. Então o que é a oração? Todo aquele que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então o que nós temos que aprender é isso. Não cai uma folha de uma árvore sendo que não seja feita a vontade do Pai. E a gente não consegue compreender isso. A gente quer que a nossa vontade prevaleça. Nos teus dias de luta, faz os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Também pelo Espírito de Manuel, vinha de luz, o Chico. Então é isso que nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Iniciativa e ação. As leis de Deus não se alteram somente porque alguém pediu. Aprendamos a pedir e esperar passivamente pela resposta. Mas sabemos pedir. Não é pedir para ganhar na Mega Sena, ganhar um carro novo, que aí não tem jeito. Pedir e não perseverar é esperar por milagre. Então nós temos que pedir. Pedir forças, pedir confiança, tolerância, paciência. Aí sim, isso Deus jamais nos recusa. Então Deus não faz milagres. Para que orar então? Para alcançar o que se pede pela mudança comportamental. A gente colhe o que planta. Então se nós não mudarmos o nosso jeito de ser no nosso dia a dia, continuarmos sendo, como maneira, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não vai ter jeito. Vamos perder mais um ano no nosso projeto reencarnatório. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Coragem, paciência, resignação, amparo e inspiração dos bons espíritos. É o que nós vamos adquirir rogando a Deus força, sustentação, para que a gente possa resistir ao mal. Isso aqui ele não nos nega. Então a prece fervorosa favorece a concepção dos objetivos almejados, a fé que transporta montanhas. E quando a gente vê, as coisas vão acontecendo gradativamente. Nossa, minha vida melhorou tanto. Mas por quê? Porque eu mudei o meu comportamento, eu mudei as minhas atitudes, eu mudei o meu jeito de agir, de pensar em relação ao meu próximo.
Nossa irmã leu aqui os mandamentos de Moisés, mas Jesus resumiu em 2 mandamentos, todos os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu vou tomar uma atitude com relação a Aguinaldo, eu penso, será que se fosse eu no lugar dele, eu gostaria dessa atitude? Não. Então, o que eu vou fazer com ele? Se eu não queria que fizesse comigo. Esse é o amar o nosso próximo. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Ore, trabalhe e aguarde com confiança. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É o que nos ensina Mateus. E é desse jeito que acontece. Não são as leis de Deus que mudam, somos nós que mudamos. Nós é que mudamos a nossa atitude diária de enxergar o nosso próximo. Quando Kardec perguntou para os benfeitores o que era caridade, o que eles responderam? Benevolência, indulgência e perdão. Então nós temos que ser benevolentes, ver gentileza, ver as coisas boas, sermos gratos, auxiliar ao nosso irmão. Temos que ser indulgentes com as imperfeições. Todos nós temos defeitos, todos nós somos carregados de defeitos, mas nós temos coisas boas também. Até aqueles que a gente acha o mais vil bandido, criminoso, ele tem coisas boas. Pode não ser para conosco, mas tem para com a família dele, para com os amigos dele. Tem. Então nós temos que ser indulgentes com o nosso próximo, porque ele é um irmão que está doente. Se não for nessa presente existência, vai ser na próxima. Todos nós teremos que acertar as contas com Deus. Então, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não tem passagem mais bonita do que essa de Paulo, quando ele fala na carta aos Tessalonicenses. Então, nós temos que agradecer a Deus a todo instante. Nós temos que estar em comunhão com o Pai a todo instante, dando graças. Hoje nós nos alimentamos, hoje nós temos uma casa para retornar, nós temos um ente querido para abraçar. Naquele poema de gratidão da Amélia Pires, Amélia Rodrigues, que o Divaldo sempre fala nas suas explanações, no término das suas palestras, quem tiver oportunidade, entra no YouTube, no Google, vê lá, poema de gratidão. Nós temos que ser gratos, que nós enxergamos, que nós podemos falar. Quantos não podem andar, quantos não podem falar? Estão espiando, estão resgatando nessa existência, mas na próxima eles também falarão, nas próximas eles também andarão, na próxima eles também enxergarão. Então que nós possamos dar graças a Deus, adorá-lo, louvá-lo por tudo que nós temos e por tudo que nós somos. Então, o que nós podemos fazer através da prece? 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Pedir, a gente já está cansado de saber que a gente pedir, a gente sabe. A gente pede mais do que tudo. Pede para o Flamengo classificar, pede para ganhar na Mega Sena, pede tudo. Agradecer são poucos os momentos em que nós agradecemos tudo isso que nós acabamos de falar, que nós temos. Vamos chegar em casa, pelo menos um pedaço de pão, um copo de leite nós vamos ter para tomar, para dormir, sem estar com fome. Quantos irmãos nossos cairão, sucumbirão na noite de hoje por falta de um alimento, por falta de um agasalho? E a gente reclamando da vida. E louvar. Muitos de nós às vezes até sabem louvar e não sabem que está sabendo. Como é que eu devo louvar? Quando a gente se depara com um jardim florido, que a gente se extasia, fica iluminado com aquilo. Quando a gente chega no alto de uma montanha, vê lá embaixo a planície verde. Quando a gente se depara na frente do mar, de um lago plácido, isto é louvar. Isto é reconhecer a existência de Deus. Quando a gente vê uma revoada de pássaros, uma ninhada de animais, animalitos, cachorros, gatos, e a gente fica extasiado com aquilo, nós estamos louvando, porque aquilo é criação de Deus. E através da oração a gente pode
pedir, a gente pode agradecer e pode louvar ao mesmo tempo. Só que nós temos que aprender, principalmente a agradecer e a louvar. Quando se depara, minha esposa mesmo, a gente está viajando, nossa, você viu aquele peixe, você viu aquele... Não vi nada, estou dirigindo. Mas ela é vidrada em plantas, é vidrada em água, em pé, e vê todas as flores, vê tudo. Mulher é desse jeito, o homem já é mais grosso, cru, né? Para essas coisas. Mas quando a gente se depara e vê, domingo nós estávamos fazendo um almoço lá no Centro Espírita Solar de Adrianinha, o pessoal até tirou a foto e mandou para mim, a rosa, a coisa mais linda lá no jardim que tem lá no Solar de Adrianinha. Até eu fiquei extasiado, ou seja, louvando a Deus por aquele jardim que está tão bem cuidado, está tão verde, com rosas tão lindas. Então a gente tem que aprender a louvar, a gente tem que aprender a agradecer. Que nós possamos, a partir de hoje, entender da importância da oração nas nossas vidas. De em todo instante nós estarmos ligados a Deus, agradecendo, rogando. Porque coisas boas acontecerão nas nossas vidas, mas a gente tem que ter paciência. Tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Que a gente aprenda com a oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Que Jesus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe, possa nos dar um final de semana de muita paz, de muita serenidade, de muito equilíbrio, que possamos levar para casa na noite de hoje as energias que aqui viemos buscar, nos dando o equilíbrio, a serenidade, a sabedoria, para que a gente possa, nos embates do nosso dia a dia, termos a paciência, termos a resignação naquilo que nós não pudermos mudar, mas temos a força e a confiança de buscar a mudança naquilo que nós realmente podemos mudar. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos livre de todo o mal, hoje, agora e sempre. Gratidão. Obrigado por você vir aqui também, dar palestra. É. Estudar e vir dar palestra. Gratidão. Hoje eu já cantei uma música homenageando o Chico Xavier, e vou cantar outra. Aquela lá foi Semeador de Luz, e essa aqui é O Homem Bom, do Roberto Carlos. Então eu fico pensando quantas oportunidades nós tivemos de ir lá ver o Chico, né? E hoje ele está Trabalhar com ele. Hoje está aí em espírito, né? Mas eu fico pensando assim, quantas oportunidades, né? Mas deixou muita coisa boa para nós, né? Vai com o vento solto numa campina, desliza na relva verde que vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui neste chão. Os pés deste homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos
aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz para dizer para nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro, Paulo, se é João. Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, faz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz é claro que é Jesus. Sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado, segurar sua mão. Mão que abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz é claro que é Jesus.